Quando pensamos em paisagismo, nossa atenção geralmente se volta para as árvores, para os arbustos, mas a verdade é que aquilo que está sob nossos pés é igualmente fundamental. Hoje, nosso foco são as plantas de forração, a base viva que é decisiva tanto para a saúde quanto para a estética de qualquer jardim. O nosso roteiro de hoje vai seguir uma linha bem lógica. Primeiro, vamos definir o que é forração. Depois, a gente explora as funções ecológicas e estéticas. Em seguida, como selecionar a planta certa para cada ambiente, as abordagens de composição e, para fechar, vamos ver tudo isso na prática com exemplos em jardins pequenos. Muito bem. Para a gente começar, é fundamental ter uma definição técnica bem precisa, porque no paisagismo o termo forração não é usado de qualquer forma. Ele tem características muito bem definidas que o distinguem de outras coberturas de solo. Observem a definição. Basicamente, estamos falando de plantas herbáceas de porte baixo, geralmente entre 10 e 40 centímetros, mas o ponto-chave, o que realmente caracteriza uma forração, é o seu desenvolvimento. Ele é mais horizontal do que vertical. É justamente essa característica que permite que elas cubram o solo de uma forma bem densa. E aqui um ponto muito importante: não se deve confundir forrações com pisos vegetais, como um gramado, por exemplo. A diferença fundamental está na resistência ao pisoteio. As forrações são, em geral, sensíveis. Elas são usadas para dar acabamento, para cobrir o solo em áreas onde não se pisa muito. Já os pisos vegetais, não. Esses sim são resistentes e pensados para áreas de circulação e lazer. Ok, agora que já definimos o que são, vamos avançar. Por que as forrações são tão importantes? O papel delas vai muito além da beleza. Elas têm um impacto direto no ecossistema do jardim. As funções são várias e elas estão todas interligadas. Do ponto de vista ecológico, são essenciais. Protegem o solo contra a erosão, ajudam a manter a umidade e, ao cobrir o solo, previnem o surgimento de plantas invasoras. Esteticamente, enriquecem o visual com uma variedade incrível de cores e texturas. Além de serem uma solução técnica perfeita para cobrir áreas de sombra, onde o gramado não se desenvolve, e também para compor com plantas de maior porte. E aqui temos um exemplo prático excelente. Essa é a grama amendoim, a Arachis repens, que é uma espécie nativa do Brasil. Vejam como ela forma essa cobertura bem viva e densa sobre o solo. É exatamente essa ação que protege e estabiliza o terreno de forma eficaz. Pois bem, já passamos pela definição e pelas funções. Agora vamos para uma parte muito prática, a seleção. Como escolher a espécie correta? Esse processo precisa ser sistemático, baseado nas condições de cada local, porque a escolha certa é o que vai garantir o sucesso do jardim. E o critério número 1, o ponto de partida essencial para qualquer projeto, é a luminosidade. Antes de mais nada, é preciso analisar quanta luz solar a área recebe ao longo do dia. Para ambientes de sol pleno, ou seja, com luz solar direta na maior parte do dia, existem espécies muito bem adaptadas. É o caso da gazânia, da 11 horas, do amor perfeito, a trapoeira aba roxa e o rabo de gato também são ótimas opções. Elas não só toleram, como precisam desse sol todo para prosperar. Agora um exemplo para meia sombra. Essa é a íris da praia, a Dietes iridioides. É uma escolha muito interessante porque, além de se adaptar bem a uma menor incidência de luz, ela traz uma estrutura mais vertical e uma floração delicada. Isso cria um contraste compositivo muito bonito. E para aquelas áreas de sombra, onde a grama frequentemente não vinga? Bom, aí entram espécies como as marantas, o asplenium, o lambari e a juga. São plantas que prosperam com pouca luz e trazem uma folhagem exuberante, que ajuda a iluminar esses cantos mais escuros do jardim. Depois de analisar a luz, o segundo fator crítico é a umidade do solo. É uma análise fundamental. Precisamos entender se o ambiente é mais úmido, o que vai pedir plantas de alta exigência hídrica, como begônias e samambaias, ou se o ambiente é mais seco, pedindo plantas de baixa exigência, como as suculentas, cactáceas e a própria gazânia. Para facilitar, essa tabela resume tudo. É um guia rápido que cruza a espécie com a luminosidade e a umidade ideais. Vemos aqui, por exemplo, a Gazania rigis, que pede sol pleno e baixa umidade. A Arachis repens, também de sol pleno, mas com umidade média. A Dietes iridioides, para meia sombra e umidade média. E no outro extremo, a Calaté zebrina, que precisa de meia sombra e solo bem úmido. A ajuga, por sua vez, é mais versátil, indo de meia sombra a sombra. É uma ferramenta muito útil. Certo!
Com os critérios técnicos de seleção bem definidos, agora a gente entra na parte mais artística, a composição paisagística. Vamos ver como usar essas forrações para criar efeitos estéticos e estruturar visualmente o jardim. Existem várias estratégias de uso. É possível, por exemplo, formar grandes tapetes vegetais para cobrir áreas extensas. Outra abordagem é usar as forrações para contornar elementos maiores, como árvores e arbustos, definindo os espaços. Também se pode criar maciços, que são agrupamentos de plantas para explorar cores e texturas. E, claro, são perfeitas para preencher canteiros e floreiras. E esta citação destaca um ponto fundamental. A forma como as plantas são agrupadas, se mais juntas ou mais espaçadas, não é algo aleatório, é uma decisão de projeto. A densidade do plantio vai definir o efeito final que se quer alcançar. Bom, para tudo isso ficar mais claro, vamos juntar esses conceitos e aplicar em exemplos práticos. Vamos imaginar 2 cenários para um jardim pequeno de cerca de 200 metros quadrados. Então vamos ao cenário número 1. É uma situação bem comum em várias regiões do Brasil, um jardim de 200 metros quadrados com um ambiente ensolarado e de baixa umidade. Para esse cenário, uma proposta de composição seria a seguinte: como forração principal, a Gazania rigens formando um tapete florido e resistente. Para criar um contraste de cor e textura nas bordas, a grama azul, a festuca glauca. E mais ao fundo, para dar volume e atrair polinizadores, um arbusto como a lantana cambará. Agora o cenário 2. Aqui o desafio é o oposto. Um jardim também de 200 metros quadrados, mas num ambiente sombreado e úmido. A paleta de plantas, claro, tem que ser completamente distinta. Nesse caso, a composição poderia ser assim: a Ajuga reptans, como forração principal, para formar uma cobertura densa. Para dar um destaque de textura, a Calatheia zebrina, plantada em pequenos grupos. E como ponto focal vertical, o lírio da paz, Spathiphyllum wallacei, que além de altura, traz flores brancas que ajudam a iluminar a área de sombra. Então, o que podemos concluir com tudo isso? Fica claro que a escolha correta da forração não é um detalhe, é a base, o alicerce para um jardim que seja, ao mesmo tempo, funcional e esteticamente harmonioso. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. De que forma essa escolha, que parece tão específica, a escolha da forração correta, pode ser, na verdade, o primeiro passo para se criar um microecossistema resiliente dentro do nosso próprio jardim?